Olá, sejam bem-vindos à aula de exemplo do professor Estevam. Aqui nesse problema, mais um exemplo aplicando a equação da quantidade de movimento, tá, integral para volumes de controle. Este é o problema 364 do White, oitava edição, disponível para vocês lá no e-book. Então vamos dar uma olhada no enunciado. Jato d'água de 6 cm de diâmetro, 20 graus Celsius, densidade já conhecemos, né? Da figura 364, essa figura que segue logo abaixo, atinge uma placa contendo um orifício de 4 cm de diâmetro. Então está aqui a placa, né, como vocês podem ver na ilustração. Tá aqui a placa e aqui o orifício de 4 cm dela, né? Parte do jato atravessa pelo orifício e parte é defletida. Determine a força necessária para conter a placa. Esse é um exercício parecido com aquele da cunha, né, o qual eu apresentei para vocês. Não é muito diferente. Mas aqui, né, vamos ver algumas aplicações aí, tentando justificar os seus cálculos. Pois bem, primeira coisa aí então, né, mais uma vez, lançando as hipóteses. Regime permanente, escoamento incompressível, né, e perfil uniforme. Ponto. Então aqui eu fiz a ilustração do que seria o volume de controle. Tá? Aqui está a nossa placa, simplesmente reproduzir aquela situação. Nós temos 3 superfícies de controle. Temos a superfície de controle 1, 2, tá? Este 2 aqui eu não gostei. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa, já deu uma desentortada aqui na... Aqui, vamos botar aqui e fazer de novo. Pronto. Ficou meio borrado, mas eu prefiro assim. Superfície de controle 2 e a superfície de controle 3 aqui, ó. Superfície de controle 3, pessoal, né, como ele é defletido e sai em todas as condições de maneira simétrica, ele forma uma espécie lateral de um cilindro aqui, ó, tá? Revolução lateral de um cilindro, tá? Aqui, isso aqui seria a placa, tá? Aqui seria essas costas aqui, ó, tá? Então tudo aqui, ó, né, seria a superfície de evolução disso aí, tá? Dito isso, então, continuando aqui. Para determinar a vazão em SC3, né, da equação da conservação da massa, nós temos o seguinte. A equação da conservação da massa, regime permanente, tudo bonitinho, eu obtive o Q3. Estou passando bem rápido aqui. Por quê? Porque no final das contas, quando eu comecei a resolver isso aí, eu pensei que eu ia precisar da vazão na superfície 3. Não preciso, tá? Não preciso, porque eu quero justamente o quê? É uma força horizontal. Como assim? Bem, esta placa está presa aqui, a força está aqui. Como o fluido na superfície 3 sai a 90 graus da direção da força que eu quero achar, ela não tem contribuição nenhuma. Eu não precisava calcular isso, tá? Eu acabei calculando depois que eu me toquei que não havia necessidade. Então eu posso pular. Mas é interessante se fosse um problema de repente para determinar a vazão na superfície 3, tá aí o equacionamento que eu acabei deixando, tá? Então vamos continuar aqui. A equação da quantidade de movimento é essa daqui, beleza? Fs mais Fb é igual a integral, né, ddt da integral de ρ v dv cortado, do volume de controle, claro, mais a integral de superfície de v, abre parênteses, ρ v escalar ds, fecha parênteses, para as superfícies de controle. Bem, regime permanente, então você pode eliminar a parte da derivação, afinal de contas, regime permanente, a derivada é constante no tempo, então não depende, né, a derivada é igual a zero. Na direção horizontal, força de corpo também pode ser desprezada somente havendo a força de superfície. E a força de superfície, de acordo com a condição de reação, deve ser igual à força de reação com o sinal trocado aqui. Então, tá? Então, no caso, eu coloquei menos F é igual a ρ V vezes V escalar ds SC1 mais ρ V escalar ds integral em SC2. Notem que não tem SC3 justamente porque está perpendicular. Afinal de contas, a componente horizontal da velocidade na seção SC3 aqui, ó, tá, na superfície de controle 3, é nula. Então, só tem aqui, ó, que vale V, conforme a setinha, e aqui que vale V, conforme a setinha, né? Então, sobrou isso aqui. Tá? Aí, o que acontece? Isto aqui é o meu dq. Tá? É o elemento de vazão. Então,
Menos F pode ser escrito como ρ integral de SC1 V dQ1 mais ρ integral de SC2 V dQ2. Pois bem, a condição agora de escoamento uniforme, né, me diz que simplesmente esta integral pode ser escrito como VQ1 e esta integral pode ser escrito como VQ2, conforme aqui está embaixo. Tá? Daqui para cá, então, eu apliquei a condição de escoamento uniforme. Ora, sinal negativo que eu tenho aqui, né? Só reforçando, é porque aqui é o V e aqui está o ds. Sentido contrário, o produto escalar será negativo, por isso. Beleza? Então, neste caso, coloco tudo em evidência que é igual, fica igual a, né, o menos F será igual a ρ V Q2 menos Q1. Tá? O que acontece? O que é o Q2? Da condição uniforme, mais uma vez, é o que? Simplesmente 1/4 π d quadrado. A área da seção 2, que é 1/4 de π d2 ao quadrado V, menos 1/4 de π d1 quadrado V. Lembrem, ó. Aqui a seção 2 tem diâmetro 2, D2, e aqui a seção 1, diâmetro D1. Tá? Neste caso, colocamos em evidência o que tem, né, de iguais, 1/4 π e o V, vem para fora, então ficou a força igual, trocando o sinal também, então aí ficou 1/4 de π ρ V quadrado, o D1 que é negativo ficou positivo, né, e o D2 que era positivo ficou negativo, portanto ficou 1/4 de π ρ V2 quadrado, D1 quadrado menos D2 quadrado. Substituindo os valores que nós temos, né? Nós temos a densidade, que vale 998, é a água a 20 graus Celsius. A velocidade é de 6 metros por segundo, é isso? Não, 25 metros por segundo. E os diâmetros, que é de 6 centímetros e 4 centímetros, perfeito? O resultado, no final, colocando na calculadora, dá, com 3 algarismos significativos, 980 newtons. Aí temos mais um problema resolvido, tá? Para um caso de aplicação da equação da quantidade de movimento integral para volumes de controle. Então, até o próximo vídeo. Falou!